Bora fazer um teste, lembrando que ele não substitui um teste clínico, nem mesmo uma sessão de análise, mas ajuda a começar a expressar o que está aqui dentro. Uma emoção sem expressão, ela gera violência, primeiro da gente pra gente, e depois acaba respingando em outros lugares e pessoas. E o que a gente quer fazer, pelo menos o meu objetivo aqui, é levar isso ao maior número de pessoas, de forma que a gente possa começar a interromper esse ciclo de propagação de engole o choro, raiva é feio, inveja é horrível, né? E de calar as emoções que precisam ser expressas em nome de um positivismo tóxico, de que tudo tem que ser lindo, maravilhoso. Porque não é. A vida é feita de picos e vales, e isso é um movimento, inclusive, elétrico do coração. Uma linha reta, seja reta só em cima, porque, né, tudo lindo, maravilhoso, ela não é vida. O oposto de vida é estagnação, porque o oposto de morte é nascimento. Pega papel e caneta, lembrando que escrever ajuda a expressar emoção e falar também. Posso falar de mim para mim responder normalmente ou dentro da minha cabeça? Pode. Então, para todas as perguntas, vai ter um de 0 a 10. E aí você vai dando uma nota. E aí você pode ir pausando esse vídeo até para refletir ou para escrever o que. E aí eu vou direcionando em cada pergunta. De 0 a 10, o quanto de satisfação eu tenho encontrado na minha rotina. E isso inclui a hora que acorda, atividades do dia, a hora que almoça, que horas vai dormir, que horas chega em casa e o que tem conseguido fazer extra. De 0 a 10. O quanto de satisfação você encontra na sua rotina. Independente da nota, você vai colocar o que te traz satisfação e o que não traz. Acrescenta aí do lado que sentimento e que emoção isso traz. Então, a emoção que as pessoas costumam falar pra gente são as proibidas: raiva, tristeza e medo. Qual delas você sente aí? Porque a alegria a gente sabe identificar muito fácil, né? Só que às vezes ela cobre algumas coisas negativas que a gente poderia colocar mais claro. Mas veja internamente, quando você anota o que, ou você pensa no que exatamente te traz satisfação ou não, geralmente no que não traz, né? Eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho angústia, às vezes eu tenho um sentimento de frustração, de uma inveja de alguém que tem alguma coisa que eu gostaria de ter. E a gente vai falar sobre inveja em alguma ocasião. E bora para o número 2. De 0 a 10, o quanto eu me sinto disposto ou disposta no momento em que eu acordo, mesmo depois de apertar 10 vezes mais 5 minutinhos. Qual o sentimento que isso traz? Qual a emoção que vem? Vou anotar. Ai, me deu vontade de chorar. Se você estiver num ambiente que você se sente confortável, chore. Me deu raiva. A raiva, ela tá pedindo mudança, uma mudança interna, de que de repente eu mudo desse estado, de que eu achava que era bom, estava tentando achar que era bom, para o não é. Ah, mas eu não tenho como sair do lugar que eu tô agora, eu não tenho como fazer uma mudança agora, mas o reconhecer, porque até então, e tem mudanças que a gente não vai conseguir fazer de imediato, a gente tem que ser muito realista. Ah, não tem como sair daquele emprego agora e acordar um pouco mais tarde ou dormir um pouco mais cedo, porque é o dinheiro que cai na conta. Eu não tenho como mudar minha realidade agora porque eu trabalho e estudo. E se eu não trabalhar, não tem quem pague, né, as minhas contas. Então, a gente vai olhar para tudo isso e falar assim, é só um reconhecimento de território, ok? Então, a primeira mudança é sair da estagnação para quem agora começa a olhar para as coisas e meio que mapear. É um mapeamento emocional. A raiva é essa mudança. E aí vai bater uma tristezinha. Por quê? Porque quando a gente sai de um estado para outro, tem luto. Não é só quando alguém parte. Mudei de um estado para outro, ou seja, não estava vendo, percebi. Estava até vendo, mas agora escancarei. Né? Uma mudança de um estado para o outro, a gente tem um período que a gente precisa se adaptar ao novo. Por isso tanta gente não muda. Tanta gente todo mundo. Tem mudanças que a gente não faz, porque a gente tem medo do que tá para vir que a gente não conhece. Aí dá tudo, dá ansiedade, dá medo, né? A gente vê uma pipoca, bate na tampa e volta, né? Para a terceira.
De 0 a 10, o quanto de dificuldade você tem sentido em manter o foco em uma atividade por 5, 10 minutos. Seja a leitura de um livro, mas não é aquela leitura de parágrafo que você não entendeu, você volta. É que se alguém te perguntar, você não lembra. Não é sobre entendimento, é sobre a lembrança. Ou então um vídeo que seja, a gente fala num canal de TV, já está se tornando um pouco ultrapassado, mas um vídeo que seja, que a gente de repente desliga, e não desliga à toa, ok? Ou então numa tarefa do trabalho, ou cozinhando mesmo em casa, a gente esquece uma panela, né, no fogo. Ou então passou uma data importante ou um evento importante. E por que acontece isso? Já para você começar a aterrar aqui e parar de sentir culpa, tá? Zero a culpa aqui, não é culpa de ninguém nem de nada. Porque o nosso cérebro vai tentar descansar, ele precisa desse intercalar atividades, ele vai buscar descanso. Que jeito? Em algum momento, se ele sentir que aquilo ali é menos importante, você vai desligar. É descanso. Tela azul. Próxima. Eu sinto que eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Então, dizer sim pra mim seria dizer sim pra quê? De 0 a 10, o quanto você se conhece, o quanto você sabe para aquilo que você diria sim para você e não para os outros. De 0 a 10, o quanto. Porque a próxima é o quanto de força eu sinto de 0 a 10 que eu tenho para dizer sim para mim. Então a primeira, o quanto eu me conheço para dizer sim para mim e não para os outros. E a próxima, o quanto de força eu tenho. O quanto eu me conheço, o que eu sei sobre mim, para além do nome da profissão. E depois, que eu gosto, que eu não gosto, o quanto de força eu tenho para dizer sim para mim e não para os outros. Que sentimento vem, que emoção que vem conforme eu vou respondendo essas perguntas e fazendo essas reflexões. No que isso me ajuda? A olhar para mim. Aqui não tem certo ou errado. Tem o passo que eu posso dar. De acordo com essas respostas que você deu, que pequeno passo você consegue dar? E esse pequeno passo é sempre interno primeiro. Ele é o do reconhecimento. Ok. E o que eu consigo fazer, né, para dormir um pouco melhor ou ter um pouco mais de horas de sono? Não dá para ter mais horas de sono. E dentro dessas poucas horas, como é que eu posso fazer esse meu sono ser mais profundo? Então, às vezes o sono ele é raso, porque a gente tem estresse. Então, como é que eu posso fazer isso? Ah, eu não conheço. Tá bom, eu vou apresentar no próximo vídeo, certamente no de amanhã, algumas técnicas para você poder relaxar melhor e ter esse sentimento de sono profundo. Então você começa a olhar no seu entorno e de repente ver o que eu posso movimentar, o que eu posso fazer por mim. Às vezes é o barulho, se eu posso colocar de repente um protetor auricular ou um algodãozinho com segurança, por favor. Não pequeno demais, mas que dê para eu concentrar melhor, eu posso colocar um som ambiente, né? Mas que a gente possa só ter esse diagnóstico assim, ó. O que está acontecendo comigo agora? Que nível que está o meu estresse agora? E aí a gente consegue começar a entender, a se olhar, é o primeiro passo. Porque a gente já quer logo fazer alguma coisa. Mas eu preciso que primeiro isso seja situado. O que eu posso fazer agora por mim? Isso vai ficar para amanhã. Mas o que está acontecendo comigo aqui agora? Ok? Até amanhã, meio-dia.